tempo é fator de escolha dentro de self-service. Você pode ter o melhor buffet e a logística é demorada, o seu cliente deixa de ir pro seu restaurante e vai pro outro. Até a gente começou aqui nosso bate-papo, a gente mostrou a foto na época de R$14,90. Hoje o valor do quilo tá quanto hoje? É por pessoa, né? Por pessoa. R$29,90. Por pessoa. Por pessoa. E é buffet livre. Buffet livre. E aí agora a gente sabe que tem algumas estratégias nesse tal do buffet livre ali. Inclusive eu notei algumas coisas aqui. Primeiro assim, eu quero uma dica de como você consegue controlar hoje os seus desperdícios. Assim, sobra comida no buffet? Tem um nível de sobra hoje? Eu sei que tem algumas coisinhas que eu vou perguntar aqui, que vou botar você em saia justa hoje, mas vai ser bom. Porque eu até falei pra ela, cara, engraçado que não se tem tanto conteúdo de self-service na internet. Né? Não se tem. Vou falar uma coisa que talvez você não sabe, vou te falar aqui. Quando eu comecei meu mundo de restaurante, eu conheci uma pessoa, e essa pessoa, uma senhora muito importante na minha vida, ela montou o segundo restaurante do Brasil com buffet. Com buffet. Ela descobriu que existia um desse em Minas Gerais, e na época ninguém tinha restaurante com buffet, que era colocar realmente, e era ela falou na época que era como se fosse uma travessa de água quente, que colocava umas bacias encaixada, e ali a galera serviu o primeiro buffet, foi assim. Ela teve o segundo do Brasil. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que é feito esse controle de desperdício? Sobra, não sobra, o que sobra? Como é que você olha? Como é que você planeja? Como é que é feito esse olhar de vocês hoje? Vocês que pra mim é uma referência, né, em self-service hoje dentro do Infinity, que é o nosso grupo de Mastermind. Vocês têm um resultado incrível, mas como é que é feito isso hoje? Conta pra gente o segredo ali do ponto 7 ali. Então, o controle do desperdício começou muito... Sempre a gente controlou. Tá. Mas o controle veio exato mesmo quando a gente começou a fazer as fichas técnicas. Por quê? Porque pelas fichas técnicas, a gente conseguiu controlar a quantidade para ser feita. Tá. Que antes a cozinheira fazia. Eu me lembro muito bem... Só botava no cardápio. E eu me lembro que uma vez você falou assim, Matheus, bate certinho, o planejamento bate certinho. Acho que é legal falar um pouquinho disso pra galera também. Acho que pra galera que tá assistindo é o seguinte, quem trabalha com self-service, cara, tem que fazer planejamento do que compra, planejamento do que produz, pra que evite o máximo possível de desperdício. É legal falar um pouquinho disso. E o meu planejamento hoje começa assim. Primeiro, muitas vezes as pessoas fazem assim, elas montam o cardápio e vão às compras. Tá. Eu faço o lado inverso. Eu vou às compras primeiro, atrás do que eu realmente... Eu tenho mais ou menos o que eu preciso comprar, sim, mas eu compro o que está mais barato e aí com isso eu monto o meu cardápio. Ok. Tem pratos, tem receitas que são fixas e outras, essas você vai mudando para que fique mais barato. Aí você fala assim, pra que tanta variedade? A variedade ajuda nisso. Por quê? Porque quando tá um prato muito caro, eu desfoco ele. Entendeu? Trazendo para novidades. Outras receitas. Outras receitas com coisas mais baratas. Que você pegou lá na época da compra que você fez. E aí o desperdício a gente sempre controlava. Tipo, no final, por exemplo, tem frango à milanesa. Começa a acabar, daí faz uma quantidade que sempre não dá. Porque o meu movimento é constante. Quando a gente tem um movimento constante, é mais fácil controlar desperdício. E aí, quando você chega no final, acabou a milanesa, vai grelhar. Entendeu? Que é mais fácil pra evitar da milanesa sobrar e ficar ruim, não dá pra ir não sobrar pra outro dia. E aí eu nunca tenho, você entendeu? Arroz. Ou seja, eu continuo tendo frango, mas eu não tenho frango mais a milanesa. Isso. Porque daí se apurar não dá tempo de passar a milanesa, sim, mas vai grelhado e sim, tem frango, entendi, entendeu? Então a gente garante, vamos dizer assim, o buffet completo com tudo até umas 2h30, 15 para as 3. E vocês ficam abertos de 11 até as 3 horas ali? 3 horas. E o movimento é muito forte depois das 2, porque a galera do comércio sai pra almoçar. Sai pra almoçar depois desse horário. Você falou pra mim que tem mais ou menos 4 giros de cadeira. 4 giros de cadeira. Que dá esses 350 ali, em média, pessoas atendidas por dia. Hoje a gente reduziu, na verdade, porque quando aumenta um pouquinho o movimento, a gente dá uma aumentadinha no preço. Hoje a gente controla assim, que é muito raro, sim, isso acontecer, você sabe disso, né, Matheus? Sim. Pra gente controlar o número de pessoas dentro do restaurante. Sim. A gente não quer mais que enche demais. Porque até fica ruim, né? A logística dentro é ruim. Porque eu quero perfeição em atendimento. Tanto que hoje, se você entrar dentro do restaurante, em média, permanência de 20 a 30 minutos. Você entrou dentro do restaurante, você sentou, tem que se servir rápido. Quando você senta, faz o pedido do suco. Entre pedir o suco e chegar na mesa, 3 minutos, se passar disso, considerado atraso.
Isso aqui, meus lindos, isso aqui é controle. Cara, que legal. E outra, por quê? Porque vou falar uma coisa muito importante pra você que tá assistindo agora. Tempo é fator de escolha dentro de self-service. Você pode ter o melhor buffet e a logística é demorada, o seu cliente deixa de ir pro seu restaurante e vai pro outro, mesmo comendo um buffet inferior. E aí, imagina, você tem que pensar em tudo isso muito rápido, mas você tem que ter estratégia pro desperdício, né? Que são vários pratos, muitos pratos. Por exemplo, eu tenho lá 16 tipos de salada, 14 tipos de salada, só que daí no final ela vai diminuindo, entendeu? Então, vai acabando uma, vai tirando, daí a gente vai espalhando as travessas, e aí tem salada. Dá a percepção de que o buffet ainda tá montado Isso, grande. olha, tá grande, mas a gente já sabe que no final já tá com 3 ou 4 pratos sem. E qual que é o prato que é sem? Os pratos mais caros, é óbvio. Entendeu? E os mais baratos a gente vai mantendo. Vai mantendo, alface, o tomate, a gente vai mantendo, Sim. entendeu? Aqueles fáceis de cortar, aquelas, Ok. entendeu? A gente vai mantendo. E até aproveitar isso, você é muito inteligente na escolha. Assim, vamos lá, uma das coisas que puxa o preço do buffet pra cima é proteína. Proteína. Beleza. Como é que é feito o estudo de proteína dentro do ponto 7? O que vocês trabalham? Como é que vocês olham? Eu sei que vocês sempre têm muitos pratos bons. Tipo, inclusive tem amigas minhas que descobriram que amigas em comum, que você era aluna da gente, falou, nossa, não sabia. Tem gente que sai, vou dar exemplo, tá? Aqui no escritório, é tipo, quando fala assim, vamos pro ponto 7, cara, a galera comemora, porque é uma comida maravilhosa. O que você poderia dar dica assim, de escolha de proteína? Como é que você faz pelo menos um planejamento ali pra galera entender? O que você poderia dar de dica? A escolha de proteínas tem que ver o preço, pra começar, né? Conforme o nível que você atende. Por exemplo, no meu caso lá, a gente tem 4 tipos de proteína só. Todos os dias. O erro que eu encontro em todos os restaurantes, eu olho, eu falo, cara, esse cara, meu Deus do céu. Coloca 7, 8. Então, às vezes você olha um buffet, tem 8, 9 tipos de proteína. Em receitas diferentes. E aí, macarrão, arroz, feijão, que é o que, vamos dizer, que precisa vender, tem pouco. É básico. É arroz, feijão, um macarrão bem simples. Não investe naquilo, mas proteínas tem várias. E aí, eu vou para o menino dos meus olhos lá dentro, eu falo para meus funcionários, eu explico para eles o que é fundamental aqui para mim. Salada e suco. E aí, a salada tem que ser incrível, porque quando o cliente começa a se servir, tem um sentido do buffet, começa a se servir quando ele chega lá na proteína, o prato já o tá prato tá cheio. Entendi. E aí o cliente fala, ai, pra que carne? Com Não tanta preciso. coisa boa. É. E aí, assim, dá uma atenção especial. Uma coisa que mudou muito o meu jogo também, que começou a melhorar muito, Matheus, quando você foi lá, falou, cadê as massas? E isso é influenciado pela gente. Eu entendi. Porque eu não gostava de massa. E você achava que ninguém gostava? Não, mas é automático, eu não percebia. Eu colocava massa, mas não colocava tanto, entendeu? E aí os clientes amam, nossa, adoram, as massas de produção. CMV mais barato. Começou, quanto mais eu colocava, coloquei um molho fungo lá, que eu falava, ai, será? Bombou. Tipo, eu não gosto. Uhum. Nem do cheiro. E bomba. Mas e bomba, e é uma coisa, não é culpa da gente, entendeu? Sim. É uma coisa automática. E aí fala, não, tem que tentar, vai e tal. E agora a gente tenta tudo. E aí coloca, se dá certo, continua. Se não dá certo, retira, faz teste, entendeu? Legal. Isso é um controle de desperdício, na verdade.